E a Polícia Federal investiga um golpe que desviou mais de 2 milhões de reais do FGTS de jogador de futebol, como o ex-atacante do Corinthians, o peruano Paulo Guerreiro. Ele foi uma das vítimas entre esses jogadores. O esquema envolvia empresários do ramo de esporte, bancários, advogados e até atletas. O Eli Jonas Maia vai contar essa história pra gente. Conta, Eli Jonas. Oi, Pedro. Pois é, um grande esquema investigado pela Polícia Federal em São Paulo que tem uma força-tarefa para apurar crimes contra instituições financeiras. E aí esse crime apontado pela APF tem 6 pessoas envolvidas, entre empresários e até jogador de futebol também, e um ex-jogador de futebol que teria lesionado só o Paulo Guerreiro, ex-atleta do Corinthians e do Flamengo, jogador de futebol peruano, em 2 milhões e 300 mil reais. Mas não só ele, a quadrilha sempre agia contra jogadores de futebol famosos que saíam de um time para outro. Isso porque, de acordo com a investigação da Polícia Federal, o grupo, a organização criminosa, via um jogador se desligando de algum time, por exemplo, saindo do Corinthians e indo para o Flamengo, e o FGTS, que é o fundo nosso de garantia para quem tem carteira assinada em algum contrato, fica liberado. Então, essa quadrilha usava documentos falsos com essa pessoa, esse jogador, essa vítima, que estava se desligando de alguma empresa para criar contas falsas e retirar esse dinheiro. Só o Paulo Guerreiro teve mais de 2 milhões de prejuízo de uma conta do FGTS que foi para outra conta de um banco privado e acabou indo para as contas desses empresários. A investigação da Polícia Federal também aponta que não só esse jogador, o Guerreiro, como outros também, por exemplo, Ramires, João Rojas, Maicon Leite, Elano, Christian Cueva, todos esses foram vítimas também dessa quadrilha que está sendo desbaratada. É uma organização criminosa que agia desde 2014, é o que aponta a Polícia Federal. E as 6 pessoas foram alvos de busca e apreensão essa semana pela Polícia Federal, nesse grande esquema apontado pela Polícia Federal nesse setor que é contra fraudes bancárias em São Paulo. E, inclusive, a gente conversou com o delegado do caso, o Dr. Caio Ferreira, e a gente ouve agora o que ele fala sobre esse esquema também desvendado. Vamos ouvir. E geralmente esses atletas eram atletas estrangeiros, que por algum momento tiveram uma passagem aqui pelo futebol brasileiro. E essa quadrilha, ela se favorecia dessa distância, dessa passagem desses atletas que posteriormente acabavam por ir jogar em outros países ou retornar aos seus países de origem e muitas vezes não tinham consciência ou se lembravam que tinham um benefício previdenciário ainda pendente de saque. Então, esses fraudadores monitoravam essas contas sempre dando prioridade às maiores contas, que teriam maiores saldos, visando um maior lucro dessa organização.